Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, um texto muito conhecido dos irmãos, mas conforme a didática do Senhor, é pela repetição, que Ele nos ensina. Como Pedro mesmo disse, para fazer lembrado todas as coisas que nós já estamos sendo ensinados. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, leremos do verso 8 até o verso 14. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao verso 14. Quero expor com os irmãos, uma vez que estamos nos aproximando, dessa data tão esperada, festiva, celebrada por tantos, principalmente nós, os cristãos, da maneira como se deve ser, falar sobre o Natal e o cumprimento da promessa de Deus. Diz assim o texto: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: nada temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Até aqui, meus irmãos. Quando nós falamos a respeito do Natal, é quase que impossível separá-lo daquilo que nós comumente, por tradição e como família, temos, a premissa de nos reunirmos, festejarmos, nos cercarmos de pessoas queridas, amigos e familiares para esse momento. E fato é que o Natal é um dos eventos mais gloriosos, se não o evento que nós de fato possamos colocá-lo assim, da maior manifestação da graça divina na história da humanidade. E o fato porque a premissa se baseia naquilo que todos nós conhecemos, em João capítulo 1. O verbo, a palavra, o logos, aquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, se fez carne e habitou entre nós. E a grande beleza do Evangelho é justamente isso. Ontem eu estava numa reunião, junto com alguns amigos, onde eu havia sido convidado para participar, e um casal da nossa igreja, em Chácara Parreiral, da nossa congregação, acabaram de ter mais uma filhinha, a Ayla, e eu estava ali, eu sempre tive esse apreço e um carinho muito grande por crianças, e me aproximei e comecei a interagir com aquele bebezinho tão frágil, tão pequeno, junto com os pais, e é impossível desassociar essa visão de um bebê tão frágil, tão dependente de um pai e de uma mãe, desta grande realidade que o Natal nos fala. O Deus da glória, soberano, criador e sustentador do universo, o provedor e o doador da vida, se fez em um ser tão frágil, tão pequeno, dependendo do leite materno de sua mãe para sobreviver. E eu me lembro que virei para aquele irmão e disse: é impossível não vislumbrar e contemplar a grandeza da glória desse Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Mas de fato, irmãos, esse momento tão importante, que deve ser celebrado, cultuado, deve trazer ao nosso coração a alegria de estarmos juntos, reunidos, comemorando esta verdade. É fato que quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, esta grande verdade extraordinária tem passado desapercebido de muitos lares. E às vezes, infelizmente, com dor no coração, até mesmo em lares cristãos. Lares que
professam a fé em Cristo Jesus. E é sobre essas verdades que eu quero falar um pouquinho, porque é esse o momento que o Senhor convida o seu povo para uma profunda reflexão a respeito da fidelidade e da misericórdia de Deus para com o seu povo, de toda tribo, língua e nação. Mas às vezes nós olhamos para esse mundo à medida em que vamos nos aproximando e vemos que esta verdade belíssima da maior revelação da graça de Deus, onde Deus se humilha, se mitiga à realidade humana, se fazendo nesse bebê tão frágil, dependente das nossas dificuldades, das nossas realidades, de tudo aquilo que o mundo sobrepõe ao ser humano, tem sido transformado num mero feriado comercial, repleto de consumismo, repleto de tradições que não expressam a verdade do Evangelho e que acabam ofuscando a beleza da graça de Deus no Natal. E eu quero com isso só antecipar que eu não tenho nada contra festejarmos, não tenho nada contra nos reunirmos para celebrarmos. Mas nós precisamos entender a causa maior e o motivo que nos ajunta para de fato celebrarmos. Quero falar com vocês, o primeiro ponto da nossa mensagem estão nos versos 8 até o verso 11, a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. E eu quero refletir sobre isso, porque quando nós olhamos esses textos, nós vamos ver que imediatamente há uma aparição de um anjo, e essa aparição, ela tem um propósito. Deus, como governa de forma soberana, escolheu ser servido e manifestar a sua glória a um grupo de homens bem específicos e que nos chama a atenção. A palavra de Deus nos mostra que esses homens são de fato simples e dentro daquela cultura judaica do primeiro século, por várias vezes considerado um povo marginalizado, separado da realidade, que eram os pastores. Para a maioria dos judeus daquela época, era um povo de duvidosa aceitação, de reputação, talvez para alguns escusa, eram reconhecidos como impuros diante do padrão cerimonial da religião judaica, portanto, eles não tinham acesso tão direto aos pastores. Os judeus tinham acesso à compra do gado para os sacrifícios, mas os pastores não tinham esse acesso diretamente com os sacerdotes, com os fariseus, porque eles eram considerados cerimonialmente impuros. Mas nós vemos aqui, de fato, que Deus escolheu exatamente dar testemunho, contar a respeito dessas boas novas, justamente a essa categoria de homens. E há algo belo aqui, há algo precioso para que venhamos nos atentar e corresponder a Deus em gratidão e em louvor. Porque quando nós olhamos a premissa que Paulo aponta sobre a verdade da graça de Deus, na maneira como Ele escolhe, na maneira como Ele salva, na maneira como Ele governa através dos seus decretos e a sua providência sustenta todas as coisas, nós percebemos lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 ao verso 29, aquela grande verdade, que Deus escolhe as coisas loucas, fracas, para envergonhar aquelas que para o mundo são considerados fortes. E o ponto de partida aqui é que a natalidade, o nascimento de Cristo, o Natal, aponta para essa grande verdade, de que a graça de Deus e as obras de Deus é contra o sistema caído, corrupto de valores que o mundo aponta. O mundo aponta de que força, beleza, inteligência tem a ver com poder, tem a ver com conquista, tem a ver com proeminência, tem a ver com aquilo que a igreja no primeiro século, principalmente a igreja em Corinto, também experienciava, quanto se dividia em facções, pelo apelo da retórica, pelo apelo filosófico da argumentação. Alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, alguns até mesmo diziam, eu sou de Jesus.
porque eles tinham impregnado neles a premissa que o mundo estabelece, que aquilo que é belo, que aquilo que é glorioso tem a ver com poder, com imponência, com conquista, com força. Mas quando nós olhamos para a graça de Deus, ela vai contra toda essa realidade. O Todo-Poderoso se faz fraco. O Todo-Poderoso se faz humilde. O Todo-Poderoso anuncia a maior mensagem que o universo poderia ouvir a homens que eram marginalizados, desprezados, considerados impuros. E veja, com isso eu não quero dizer que Deus simplesmente quer se revelar aos que não são no sentido social, não. Deus também salva os ricos, Deus também salva, porque Ele tem seus eleitos em todas as categorias e áreas distintas da sociedade. Mas a questão é, a salvação e a beleza da graça de Deus aponta para esta verdade. A verdade é que Deus chama fracos para a salvação. Aqueles que reconhecem a sua fragilidade e a necessidade de alguém que lhe seja mais forte do que a si mesmo. Na sua insuficiência, reconhece a grandeza e o poder da beleza, da graça de Deus, ainda que diante dos olhos do mundo, ela demonstra ser fraca, sem valor, mas é a ação mais poderosa de Deus em todo o universo. Louvado seja o Senhor por isso. Isso nos aponta para uma grande verdade, porque esse texto mostra o cumprimento da fidelidade da promessa de Deus. Aqui nós temos referências da cidade de Davi, dizendo que ele é aquele Deus que cumpre cabalmente cada profecia, cada promessa que havia sido dada ao seu povo. Nada é perdido, nada é deixado de lado, mas cada palavra que sai da boca de Deus jamais voltará para ele vazia, mas cumprirá aquilo que ele mesmo designou. Embora o cumprimento dessas promessas, na maioria das vezes, não acontece no tempo do homem, na expectativa do homem e no desejo humano, porque o único que sabe a hora certa, plena, correta, de manifestar os seus decretos, os seus desígnios, é o Senhor. Mas Ele cumpre, e Ele cumpre cada palavra que Ele prometeu ao seu povo. E aqui nós vemos o cumprimento de Miqueias, capítulo 5, verso 2, que apontava de fato para Belém como este local onde o Messias, o Salvador, viria. Mas também aponta para essa descendência davídica, da aliança que Deus havia prometido, segundo Samuel capítulo 7 vai falar sobre isso. Portanto, nós enxergamos que desde o Éden, aquele que lidou com o pecado de nossos pais, e que deu ali o proto-evangelho, o primeiro anúncio de que através da mulher o descendente viria e esmagaria a cabeça da serpente. É aquele que em todas as gerações, em todas as fases da primeira aliança até esta aliança perfeita da graça em Cristo Jesus, é aquele que vem cumprindo, conduzindo os homens, as nações, tudo para o cumprimento da sua promessa. O que essa verdade nos aponta, meus irmãos? Nos aponta que o Natal precisa trazer a evidência no nosso coração, a memória, aquilo que nos dá esperança, de que nós servimos um Deus fiel, de que o nascimento de Jesus aponta para esta verdade para o seu povo, de que Ele é um Deus fiel em suas promessas, e ainda que aparentemente nos pareça tardar, Ele há de cumprir cada uma delas. Às vezes nós olhamos para os nossos queridos filhos, parentes, pessoas que um dia caminharam na presença do Senhor, estão um pouco afastados, desanimados, cansados da caminhada, os joelhos vacilantes, e às vezes temos aquela sensação, meu Senhor, será que o Senhor vai cumprir? Eu tenho uma plena certeza no meu coração. Os meus filhos estão debaixo da aliança de Deus. E o Senhor me dá os meios necessários de graça
para a operação do Espírito Santo na vida deles. E isso aponta para uma verdade: se o Deus do universo se fez carne, habitou entre nós, nasceu na fragilidade, na humildade de um homem, e viveu a vida que eu não sou capaz de viver, foi até a morte, morte de cruz, para que pudesse pagar um pacto que meu pai, Adão, não pôde cumprir, e que eu jamais cumpriria. E ele ressuscitou para a minha justiça, sua justiça, não somente para o pagamento dos meus pecados, mas também fazer uma transferência dos seus méritos, de suas riquezas, para que, podendo me apropriar dessas riquezas, pudesse experimentar aquilo que só ele experimentava como filho, só ele tinha acesso, o unigênito abrindo mão de ser o único para se fazer o primogênito, e nosso irmão mais velho abrindo as portas das suas riquezas e nos chamando: venham benditos de meu Pai, experimentem aquilo que o Pai me deu, eu dou a vocês. Como o Natal precisa reacender o nosso coração, de olhar para o ano que se passou, e tivemos as lutas, tivemos as dificuldades, mas também tivemos grandes conquistas, grandes benesses do Senhor, mas nós precisamos ser lembrados de que Ele é o Deus fiel que cumpre as suas promessas. Ele está governando sobre todas as coisas. Se Ele governou entre as gerações, chamando à existência o cumprimento mais bendito, você acha que Ele não vai governar sua vida, sua família, aqueles que estão ao seu redor, aquilo que você tem orado, que você tem clamado diante do Senhor? Cristo nasceu para isso. Amém? Mas também nos aponta nesse sentido que reunirmos para o Natal é uma oportunidade de proclamarmos o Evangelho para aqueles que estão ao nosso redor. Podemos festejar, sim, e devemos, porque o anúncio angelical é justamente isso: notícias de grande alegria. Então é motivo do festejo, da celebração. Mas às vezes nos perdemos, estamos ali festejando, estamos comendo comida gostosa, isso tudo é bênção de Deus, estamos com boas companhias, mas de repente nossas conversas, não que haja pecado nisso, mas o excesso disso se torna pecado, elas deixam de remeter à preciosidade da oportunidade que Deus nos concede nesse momento de celebração. Testemunhar dessa fidelidade, testemunhar desse Evangelho, compartilhar das benesses de Deus, da grandeza de quem Ele é. E às vezes nossas reuniões se resumem ao quê? Falar de futebol, falar de compras, falar de imóveis, falar de aquisições, falar da bolsa que está caindo, do dólar que está subindo, da gasolina que está alta. Veja bem, queridos, nossas reuniões, conforme a palavra de Deus, devem sempre nos lembrar: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. A diferença do povo de Deus é justamente isso, a oportunidade de que nesses momentos tenha o privilégio de compartilhar. Ensine as crianças que não é um vovô barbudo de chapéu vermelho que traz a alegria do Natal. Ensine as crianças ao redor o significado bíblico do Natal, destacando a centralidade de Cristo, e não personagens ou práticas que são secundárias, que o mundo ensina. Nós temos que entender essa beleza. Lá em casa está decorado. Nós gostamos de seguir o advento desde o primeiro dia de dezembro, junto com o nosso filho Jordan. Ele é o primeiro que já levanta, vai pegando o papelzinho devocional, já corre lá para a mesa do café. Papai, hoje é o dia do advento, lê para a gente. E a gente faz ali a devocional. Mas minha casa está toda decorada também com luzes. E tudo isso não há problema. Mas nós estamos reunidos para celebrar aquele que nasceu. Segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, versos 10 ao verso 12, nós vemos na palavra do anjo a seguinte ênfase: não
temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Nós vemos que esse texto nos aponta para que a graça de Deus, ao trazer salvação ao mundo. E quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver que esse anúncio angelical, ele traz esse ponto: novas de grande alegria para todo o povo. Isso nos aponta que o evangelho, ele não está limitado simplesmente a um grupo étnico, a um grupo social, mas que abrange todos aqueles a quem ele chama ao arrependimento, através do Espírito Santo. Trata-se um convite em termos universal do evangelho, no sentido em que, dentre todos os povos, tribos, línguas e nações, Deus chamará o seu povo para si. É um anúncio de que agora a verdade dessa graça e desse evangelho não está restrito a Israel, aos judeus. O que Cristo mais à frente vai falar com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó: a hora chegou, é agora, que nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. O evangelho agora é abrangente pela obra de Cristo, pelo nascimento de Cristo. Ele não está limitado a uma nacionalidade, aos oráculos que os judeus achavam que eles detinham. Agora o evangelho vem triunfante, rompendo as barreiras, o engano de Satanás sobre as nações, para que agora esse evangelho triunfe e seja levado a todos os povos, para que os eleitos sejam alcançados. Creia nesta verdade. E nós enxergamos que esse sinal dado aos pastores, um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Não só o rei do universo se faz uma criança frágil, mas também nasce em condição muito humilde, envolto em panos numa manjedoura. E isso contraria a expectativa do mundo, da lógica humana de grandeza. O rei dos reis nasce em condições simples, em um estábulo. E essa é a mensagem da salvação, de que a salvação não é alcançada por méritos, valores e favoritismos humanos, mas daquele que se fez servo, humilde servo, para salvar homens pecadores. Louvado seja o Senhor. Thomas Watson, ao mencionar a respeito disso, o puritano, ele fala: a graça de Deus em Cristo flui como um rio que procura os lugares mais baixos. Ao se encarnar, Cristo desceu à nossa humanidade e tomou sobre si nossas fraquezas. Revelou que sem Ele nós não temos esperança. E veja bem, esse anúncio que os anjos trazem é muito importante. Não temais, porque vos trago boas novas de alegria. E depois ele diz: paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Quando nós pensamos nesse aspecto de paz, geralmente nós temos a tendência de imaginar que paz é: o salário está certinho lá na conta do banco, as contas estão em dia, a saúde também está em dia, né? Está todo mundo tranquilo. A nossa visão, às vezes, de paz no mundo onde nós estamos inseridos é que as coisas estão caminhando bem. Mas a verdade é que a paz que o anjo traz e anuncia não tem a ver com isso. As boas novas de paz têm a ver com o sentido bíblico, teológico, do que essa paz, ela é de fato expressa aqui. É uma paz que reconcilia o homem com Deus. De que esse bebê nascido é aquele que seria o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, que iria aplacar a ira de um Deus justo e perfeito, que exige a justiça do pecado, cujo pagamento é a morte,
que desde Adão foi quebrado aquele pacto de obras, e que homem nenhum em toda a terra jamais pôde cumprir. Esta paz é a realidade que o Evangelho aponta, que éramos sem Deus e sem paz no mundo. Veja como é essa associação que Paulo faz, de que sem Deus é a mesma coisa de não ter paz no mundo, de que paz está associado à comunhão que nós temos com Deus. Por isso Jesus Cristo é chamado o príncipe da paz. Por isso Jesus olhou para os discípulos e disse: eis que vos dou a minha alegria, não vou-la dou como o mundo dá. A alegria do mundo, passageira, transitória, material. Se temos o dinheiro na conta, estamos tranquilos, estou em paz. Se o carro está funcionando direitinho, não está dando problema, estamos em paz. Se estou em saúde plena, estamos em paz. Estamos em paz, porque éramos inimigos de Deus, e agora somos seus filhos, somos seus amigos mais íntimos, temos acesso livre ao trono da sua graça, com a certeza de que acharemos resposta e socorro em tempo oportuno, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, levou sobre si a ira do cálice da ira de Deus, para que nele recebêssemos a nossa paz. Louvado seja o Senhor. Deus cuida de nós, cuida do nosso dinheiro, da nossa saúde. Eu sou um exemplo disso. Mas não é isso que nos dá a alegria e a paz, mas quem Cristo é e o contentamento que Ele nos oferece, a satisfação de ser dEle, de pertencer a Ele e não a este mundo caído. Quero fazer umas aplicações. Primeiro ponto nesse segundo aí: reconheça a sua necessidade da graça de Deus. Natal vai nos lembrar sempre da nossa incapacidade de resolver nossas questões, de trazer a paz que precisamos para lidar com as demandas que estão diante de nós em todo o tempo, por conta deste mundo hostil. Precisamos reconhecer todos os dias de que nós temos um Salvador. Este Salvador nos salva de nós mesmos, de nossas aflições, de nossos sentimentos que às vezes se tornam em laço para os nossos próprios pés. Nós temos que reconhecer que não somos capazes de fazer nada se não for pela graça de Deus. Somos responsáveis moralmente, temos nossas decisões com base no que a verdade nos orienta. Sim, claro, com certeza. Mas aquilo que Ele espera de nós é: Senhor, tem tantos desafios a resolver nesse dia. É aquela premissa de Martim Lutero. Tenho tanta coisa a resolver nesse dia, que se eu não orar pelo menos 3 horas, eu não serei capaz de resolvê-las. Não estamos aqui defendendo que é um tempo que vai determinar, a eficácia da oração, mas uma expressão de que, às vezes, quando nós pensamos na demanda de nossa agenda, de nossas lutas, de coisas que temos que resolver, faculdade, trabalho, fechamento do ano, tantas coisas que nos tomam na nossa rotina, a gente fala assim: meu irmão, esse ano aí, esse final de ano, não conta comigo lá na igreja não, porque, rapaz, eu tenho tanta coisa para resolver que eu não dou conta. Olha, não conta no evangelismo, não conta na oração, me tira aí da escala, porque é tanta coisa para resolver. Nós logo temos a ação imediata de olharmos nossa agenda, nossas lutas, nossas dificuldades e falar: eu não dou conta. Então, portanto, eu vou abrir mão. E pode notar que as primeiras coisas que a tendência nossa do ser humano de abrir mão estão relacionadas às coisas do Senhor, do seu reino e na igreja, e em servi-lo. Quando, na verdade, o que Ele quer é: temos tanta coisa para resolver, então eu preciso ir na fonte daquele que é o único que é capaz de resolver, que governa sobre o meu dia, sobre o meu tempo, sobre a minha agenda, sobre a minha demanda.
Se você começa o seu dia depositando aos pés do Senhor suas aflições, suas ansiedades, conforme a palavra de Deus diz, sejam em tudo conhecidas as vossas petições, lançai sobre Ele as vossas ansiedades. O próprio Senhor Jesus disse: quem dentre vós, por mais ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado, 45 centímetros, ao curso da sua vida. Vocês valem mais do que pardais, já preguei sobre isso aqui. O desejo dele é: venha a mim, minha despensa está cheia. Eu morri e ressuscitei para adquirir esses méritos e essas riquezas para compartilhar a vocês. Busque o Senhor primeiramente e vá resolver as demandas que você precisa na sua responsabilidade humana, se você não verá que elas vão se resolver com maior tranquilidade, com maior facilidade, com maior paz, porque Cristo está no centro de todas as coisas. E você vai descobrir que o tempo que você acha, que eu acho que nós não temos, é suficiente nas mãos do Senhor para nós fazermos aquilo que Ele nos chama para fazer, porque Ele é o Senhor do tempo. Mas por último, meus irmãos, o último ponto, nós temos um chamado a viver e manifestar a glória de Deus. Mas nos aponta para uma verdade que o mundo precisa ver em nós também, de que a mensagem do Natal também é uma mensagem de ofensa a esse mundo caído. Em que sentido? Vocês vão entender. Note que os versos 13 ao verso 14, o anjo vai dizer, no mesmo instante, uma multidão de exércitos celestiais louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. Nós vemos essa aparição e vemos que tanto a manifestação de evidência é a glória de Deus em cima ou sobre todas as coisas, e a paz que é vinda por parte de Cristo ao mundo. Mas veja que, como falei anteriormente, essa paz não é uma ausência de conflitos terrenos, mas de fato a reconciliação de pecadores com o Pai por meio da fé em Cristo Jesus. Ela é fruto da graça, do sacrifício passivo, ativo de Jesus, da sua obediência na cruz do Calvário. Mas para nós que recebemos essa mensagem, que fomos salvos, regenerados, esta é uma mensagem gloriosa de alegria. Mas quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, ela é uma mensagem ofensiva, porque ela vem contra o valor do status, do poder, da autossuficiência. Quando nós olhamos para a caminhada da vida de Cristo, ali cercado pelos seus discípulos, nós vemos conflitos internos entre os seus próprios discípulos, que não reconheciam Ele, não conseguiam aceitá-lo verdadeiramente como Messias, porque a expectativa deles era que o Messias viria com um poderio militar, viria com conquista, viria com poder. A tentação do próprio diabo sobre Jesus foi justamente sobre esses valores. Se joga daqui de cima, todos vão crer que você é o Messias. Revele-se, mostre. A mesma palavra na boca daqueles homens para o Cristo na cruz, dizendo: se você é o Filho de Deus, desce, salva a ti mesmo, desce da cruz, se revela, mostra seu poder, dê evidência. Os próprios irmãos de Jesus. Se você é quem você diz que é, se manifesta, revela. Então a mensagem do Evangelho vem contra tudo o que o mundo ensina. É ofensiva para o mundo. O fato de que nosso Salvador veio como homens de dores, humilde, isso afronta o orgulho humano. Afronta. E nós precisamos entender que, nesse sentido, como filhos de Deus, nós precisamos que a nossa inteligência seja humilhada, para que Cristo seja glorificado em nós. Não que sejamos, com perdão da palavra, burros, ignorantes, mas essa inteligência que por vezes traz consigo a soberba, traz consigo o orgulho, a altivez, onde a própria palavra diz que nós não podemos nos estribar no nosso próprio conhecimento, nossa própria sabedoria. Nós precisamos nos submeter em humildade àquele que conhece todas as coisas e faz tudo conforme o conselho da sua vontade.
e isso ofende o mundo. O sentido do Natal escancara a necessidade de que o pecador precisa reconhecer a sua incapacidade, total dependência da graça de Deus. Porque para o mundo, o convite deste Salvador do Natal é que necessita abandonar tudo para servir a Cristo. Negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, tomar a cruz para servir a Cristo. Não há um consenso de sociedade, irmãos, e o mundo precisa ouvir nisso. Embora os irmãos já saibam disso, vivam do outro lado de lá, vivam a experiência da alegria, da graça e da regeneração do Senhor, da salvação, mas eu dou esta ênfase, por quê? Porque o Senhor nos chama, irmãos, agora, 24, 25 de dezembro, a proclamarmos, naqueles que estarão conosco, as oportunidades que Deus vai nos dar, a mostrar esta verdade. Deus, de fato, nos deu o maior presente que o homem pode ter. E esse presente é o Cristo revelado. Esse é o Natal, é isso que precisamos celebrar. Mas não abra mão da verdade. Não esqueça do propósito pelo qual você estará festejando e celebrando. Pode falar de futebol? Pode, irmão. Pode falar de assuntos comuns e ordinários? Pode. Mas não torne esse momento apenas isso. Oportunize para que Cristo seja glorificado. Vai festejar? Começa fazendo uma oração, começa lendo um texto da palavra, começa conduzindo as pessoas que estão ali a refletir sobre aquele propósito, invoque a presença de Deus, glorifique o Senhor e festeje com alegria e com celebração.